convidamos a doutora Marlise Nara Ciota, que é graduada em agronomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tem mestrado em manejo de solo também pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutorado em ciência do solo pela Universidade Federal de Santa Maria. No doutorado, ela realizou estágio de programa de doutorado sanduíche na Universidade de Bolzano, em Bolzano, na Itália. Atualmente, ela é pesquisadora da EPAGRE na Estação Experimental de São Joaquim e vai ministrar a palestra Adubação para Melhoria na Produtividade e Qualidade de Frutos em Colheita e Pós-Colheita. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Bom, nesse momento, então, estamos desafiados, né, a conversar um pouco sobre nutrição da macieira. Normalmente, a nutrição é um dos assuntos que é menos falado, né, ou deixamos para um segundo plano. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da importância da nutrição de plantas, principalmente voltado para a macieira, nutrientes que essa mesma espécie precisa, como diagnosticar a necessidade de adubação e, ao mesmo tempo, falaremos, então, faremos um apanhado nas considerações gerais. Bom, a gente vem, ao longo do dia hoje, né, e principalmente agora, com a apresentação também do Dr. Petri, vendo que o pomar, na realidade, ele é um resultado de diversas práticas de manejo. Então, eu aqui apenas cito algumas, né? A poda, o manejo fitossanitário, o cuidado com o raleio e carga de frutos, quebra de dormência, reguladores de crescimento e a nutrição. E talvez, por ser a nutrição ou a adubação um dos aspectos que menos, ou um dos manejos que menos tem custo no pomar, a gente acaba deixando de lado. Mas a grande pergunta, e que eu coloquei aqui, é o que esperamos quando nós pensamos no manejo do pomar? E para ser bastante geral, eu coloquei aqui produtividade e qualidade. Por quê? Lá no campo, nós queremos que a planta responda com produção. Ao mesmo tempo, nós queremos que esse fruto ele seja de qualidade, seja para vender rapidamente ou para manter armazenado e para venda posterior. Então, nós buscamos, normalmente, esses dois itens. Mas nós sempre damos a devida atenção para todos os aspectos do manejo, e por isso eu provoquei colocando aí um bom ponto de interrogação para que a gente se pergunte, né? Na realidade, o mercado ele oferece diversas possibilidades, né? E falando em termos de adubação, diversos produtos que a gente pode usar. Mas e será que nós buscamos informação? Será que nós buscamos conhecer o que tem disponível e o que realmente precisamos utilizar? Alguns aspectos, portanto, são importantes. Que nutrientes, né, a planta precisa? Quais em maior quantidade? O conhecimento das necessidades da planta. Porque nem sempre é a falta do nutriente o problema. Às vezes, o excesso também, ou o desequilíbrio, pode ser pior do que a falta do nutriente. O conhecimento e o acompanhamento do pomar, o Dr. Petri antes comentou esse aspecto, e eu volto a falar, e vou falar novamente, antes do final da apresentação, mais uma vez. Conhecer ou saber aonde nós podemos chegar, até onde nós temos possibilidade de melhorar o pomar. E, por fim, pensar em aplicar o necessário. O que eu comentei no início, nem sempre somente a falta de um nutriente pode ser um problema. Muitas vezes, um desequilíbrio também.
para a gente falar em nutrição de plantas se a gente não falar da importância que tem o solo. O solo, ele é um organismo vivo, né? Por quê? Ele tem a importância com funções e propriedades químicas, né? Na liberação, disponibilidade de nutrientes, nas propriedades físicas, né? Seja pela estrutura, agregação, permite, né, o desenvolvimento das raízes, mas também fungos e bactérias que são muito importantes na decomposição de material orgânico. Então, o solo vai muito além da sustentação da planta. Tem um papel muito maior do que isso. E todo o manejo que nós damos, então, reflete, o resultado ele vai estar ligado à nutrição da planta e à manutenção da fertilidade do solo. E eu deixei bem em vermelho aqui, bem em destaque, que, para a gente lembrar, as reservas do solo, elas se esgotam. Então, isso é importante termos sempre em mente. Muitas vezes, a gente tem a resposta da planta, sem se preocupar muito com reposição, porém, essas reservas, elas são esgotáveis. Bom, aqui eu vou falar, citar os nutrientes, que certamente vocês, diariamente, conhecem, falam, ou enfim, pensam na reposição. Potássio, magnésio, nitrogênio, cálcio, fósforo, enxofre, são alguns macronutrientes, né, que nós sempre pensamos e nos preocupamos em repor. Além disso, também eu coloquei aqui alguns já são micros, por quê? Porque a planta normalmente necessita em menor quantidade, porém, não menos importantes, né, também necessários para o crescimento e finalização do desenvolvimento da planta. Nesse momento, eu vou mostrar extração ou quantidades, né, de nutrientes que são extraídos pela macieira. Por que eu estou começando ou destacando isso? Para mostrar para vocês a importância e como muitas vezes um nutriente é requerido em maior quantidade que o outro. E aqui, propositalmente, o primeiro macronutriente, que é o potássio. Ele é um dos mais extraídos pela cultura. Aqui, então, na polpa, né, do fruto, na maçã, tem em torno de 1000 miligramas por quilo. E a planta, se a gente pensar numa produtividade média de 50 toneladas, a extração é de 50 quilos de potássio, significativo. Então, para um ciclo. Outros, né, também de grande importância, é o nitrogênio, mesma forma, para uma produção de 50 toneladas, né, uma extração de 20 quilos de nitrogênio, e a concentração na polpa. Assim também o fósforo, né, cálcio, magnésio, para vocês lembrarem, né, que aqui são alguns dos nutrientes que são demandados, né, pela planta e em grande quantidade. A partir de agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles e talvez eu não tem como evitar, a gente não evita falar das funções, né, dos nutrientes. Talvez seja algo que vocês já estejam sabendo bastante, mas é importante para a gente, de vez em quando, relembrar e pensar o porquê também da importância de repor esse nutriente no solo. O primeiro deles que eu vou falar, embora vocês viram pelo slide anterior, ele não é o nutriente mais absorvido, né, mas ele é super importante, que é o nitrogênio. As funções do nitrogênio na planta. A principal função aqui, eu não deixei em primeiro ponto, mas ele é em resultado final, é o crescimento vegetativo da planta. Então, ele participa ali da formação de aminoácidos, proteínas na planta, e isso vai resultar
em crescimento vegetativo. E, além disso, ele é um nutriente importante na absorção de outros nutrientes também. E nós vamos falar bastante do nitrogênio, porque nós vamos falar depois da correlação, ou a relação dele com outros macronutrientes. Então, por isso também a importância dele. Alguns aspectos com relação ao nitrogênio. Primeiro, ele acumula facilmente na planta. Então, dando um exemplo, né, finalizando o ciclo, quando as folhas ainda estão na planta ou começando a cair, o que acontece com o nitrogênio? Ele sofre uma mobilização e ele fica armazenado ou acumulado nos diversos órgãos perenes da planta. Então, essa é uma característica das frutíferas, e no caso do nitrogênio, é bastante evidente isso, esse acúmulo do nutriente em órgãos como os ramos, né, principalmente ramos com mais de 1 ano, caule e raízes. Prestem bem atenção nisso, porque depois eu vou voltar a falar a relação desse aspecto para a adubação nitrogenada. Outra questão, então, é que o nitrogênio que está acumulado, quando a planta precisa, ele rapidamente é mobilizado para os órgãos de maior demanda do nutriente. Então, por exemplo, na brotação, épocas de crescimento da planta, até aproximadamente 2 semanas após o florescimento, o nitrogênio ele sofre essa mobilização, saindo de órgãos de reserva e indo para os órgãos de demanda de crescimento. E um outro aspecto aqui é que quando se aplica nitrogênio no solo, né, normalmente há um aumento do teor na folha. Isso nós vamos falar depois na questão da resposta da planta à adubação nitrogenada. Nessa tabela, a gente mostra um pouco da absorção e da distribuição do nitrogênio, supondo aqui uma produção estimada de 70 quilos por hectare. Observem que, principalmente, olhando aqui essa coluna do nitrogênio que é removido, quanto nitrogênio, né, ou a maior parte, é removido e é mobilizado para os frutos. E observem também a grande quantidade de N removido pelos materiais de poda, pelo material que sai através da poda. Bom, e será que existe resposta à adubação nitrogenada? Se considerarmos, né, eu coloquei aqui como um destaque que depende primeiro, essa resposta da macieira, a adubação nitrogenada, ela depende muito do tipo de solo. E eu coloquei propositalmente aqui, né, uns solos bem diferentes, né, um diferente do outro, que é o cambissolo e os... neossolos e cambissolos, na verdade são cambissolos aqui, que mostram o quê? A resposta da macieira depende muito e primeiramente do tipo de solo. Vou mostrar resultados também. Além disso, um dos aspectos que nós devemos considerar quando queremos saber a necessidade de adubação nitrogenada é o quê? Principalmente o teor de matéria orgânica. Além disso, né, o próprio manejo que é dado, né, no geral, ou seja, mantemos plantas de cobertura, que tipo de planta de cobertura tem no solo, o quanto de aporte de material orgânico essa cobertura está fornecendo. E, além disso, umidade e temperatura, porque tem relação com a mineralização do material orgânico. Bom, este trabalho, aqui, ele foi desenvolvido pelos colegas, pelo NAVA e a equipe de estudantes, e mostra, na realidade, é um trabalho que foi feito com doses de nitrogênio,
de 0 até 200 quilos de nitrogênio e doses de potássio. Mas o que eu quero mostrar aqui? A resposta à adubação nitrogenada. Lembram que eu falei recente que o tipo de solo, ele tem toda a relação com a resposta à adubação nitrogenada. No neossolo, o que caracteriza os neossolos? São solos mais rasos, pedregosos. A resposta à adubação nitrogenada aconteceu, independente das doses de potássio, enfim, aconteceu tanto uns 50 até os 200 quilos de nitrogênio por hectare. Enquanto que no cambissolo, essa resposta à adubação nitrogenada apenas aconteceu nas menores doses aplicadas. Aqui um outro atributo, a firmeza de polpa, também com relação à adubação nitrogenada. E se observa o quê? Conforme aumentou a dose de nitrogênio aplicada, diminuiu a firmeza de polpa. Então, está aí um dos aspectos que eu comentei lá no início, a questão de influência, né, dos nutrientes, também na qualidade do fruto. Esse outro trabalho também foi desenvolvido aqui na região, no município de Urubici. E ele trata do quê? De fontes de nitrogênio. Sem adubação, a ureia pelletizada e a adubação orgânica, né, a cama sobreposta. E o que se observou? Em 2 safras. Na primeira safra não houve diferença na aplicação de nitrogênio, independente da fonte aplicada. Já na segunda safra, houve uma resposta, sim, né, da adubação, porém também não diferiu da fonte. O que eu quero mostrar com isso, né? Esse resultado também demonstra vários aspectos. Primeiro, as fontes da adubação, elas podem ser combinadas ou diferentes, podem variar, não necessariamente apenas adubos solúveis, mas também orgânicos. A resposta, ela pode ser diferente entre safras, como nós observamos ali. Por quê? Provavelmente a questão de clima, temperatura, um pouco mais de umidade. A gente sabe que a mineralização da matéria orgânica precisa, né, de umidade. E, além disso, também a questão do acúmulo de nitrogênio pelas plantas, como também falei para vocês antes, que é uma das características do nutriente. Por outro lado, também plantas, né, principalmente plantas jovens, elas direcionam o nitrogênio para as gemas vegetativas, né, gemas de crescimento. Então, também pode haver influência na resposta à adubação nitrogenada. Esse trabalho, ele foi feito, então, pelo colega Natigal, em Vacaria, onde predominam solos diferentes dos nossos aqui, são os latossolos, são solos mais profundos. E lá, o que aconteceu? Também doses, né, de 0,50 até 100 gramas de nitrogênio por planta, não houve aumento na produção de frutos, independente, né, de 20 até 100 toneladas por hectare de produção de frutos, não houve resposta. Então, também, mais uma vez, indicando que é muito dependente, né, a resposta da planta à adubação nitrogenada é dependente do tipo de solo. Bom, mas se a planta precisa, se nós diagnosticamos que há necessidade de aplicar adubação nitrogenada, quando que nós vamos fazer a correção, ou melhor, a aplicação do adubo? Quando a planta estiver precisando. Isso significa o quê? Se o nitrogênio é responsável pelo crescimento vegetativo, eu preciso pensar em corrigir na brotação, quando a planta está iniciando um novo ciclo. E os dados, né, demonstram que no início da brotação, a planta usa grande parte das suas reservas. Então, por isso que eu falei para vocês no início, guardem bem a informação. O nitrogênio
ele pode ficar armazenado nas reservas. Isso é importante ou não é? Bastante importante. Então, no início da brotação, principalmente os primeiros 15 dias, a planta utiliza esse nitrogênio armazenado em órgãos de crescimento. E aqui também o gráfico ele mostra um pouco disso, né? Também é dos colegas de fora, né? A distribuição do nitrogênio em diferentes órgãos da planta. E no início do desenvolvimento, o N utilizado é o N que está estocado nas reservas da planta. E do que é que vai depender a adubação de manutenção para nitrogênio? Então, principalmente, né, isso aqui é uma tabela da ROLAS, né, no nosso sistema de recomendação de adubação aqui para a região sul. E depende principalmente do quê? Do teor de N na folha, é um dos parâmetros que nós temos que ter, a questão de produtividade e se o nitrogênio ele tem função de crescimento vegetativo, naturalmente nós temos que observar o crescimento dos ramos para ter essa decisão, tomar essa decisão. Falando em potássio, o potássio ele tem também diversas funções na planta e muito importante relacionados ao movimento estomático, movimento hídrico, né, de água na planta. Portanto, totalmente relacionado com fotossíntese, crescimento e, vou pular aqui, metabolismo de nutrientes, como, por exemplo, o nitrogênio, e, principalmente, um dos aspectos, a qualidade dos frutos. Também, anteriormente, o Dr. Petri comentou e mostrou fotos, inclusive, e resultados, né, da aplicação de potássio, melhorando a coloração dos frutos. Está aqui, né? Ele é um elemento que tem essa função na qualidade, na melhoria da qualidade. A extração, vocês lembram lá do início da minha apresentação, ela é bastante alta. Então, normalmente, existe resposta à aplicação do potássio no solo, porque a extração é alta. E o potássio ele é um elemento que permanece relativamente estável, né, no fruto. Ele é móvel, mas ele permanece estável. Então, aqui essa informação já passei para vocês, né, que durante o ciclo existe uma extração bastante alta. Essa tabela, ela mostra um pouquinho da biomassa ou do fluxo de nutrientes na planta, desde o pleno florescimento até a colheita. Dá para a gente observar aqui os diversos nutrientes, mas eu destaquei aqui o potássio, né, falando dele, porque é um dos nutrientes onde o fluxo é maior do que os demais. E observem que, principalmente quando? Mais ou menos 30 dias, né, após o pleno florescimento. Por que é importante esse conhecimento? Para a gente saber momentos, né, de aplicação da adubação potássica, quando nós precisamos repor no solo. Observem que o nitrogênio aqui, ó, principalmente, né, ele é maior, a absorção dele em comparação aos demais nutrientes, no início do ciclo, né? Logo após o florescimento, desculpem. Esse trabalho também é do nosso colega Natigal, né, Vacaria, e ele mostra o quê? Doses de potássio, de 0 até 150 quilos por hectare por ano, em relação, vamos pegar primeiro aqui essa linha verde, ou melhor, desculpem, a linha azul, que é o potássio trocável no solo. O que acontece? Aumenta a dose de potássio aplicada, aumenta o potássio trocável, né, disponível no solo. Ao mesmo tempo, existe um aumento do teor de potássio na folha, embora está mostrando aqui uma tendência de estabilizar. Chega a um determinado ponto, embora a planta possa ter absorção de luxo, né, do elemento, ou seja, pela quantidade que ele tem no solo, mas, mesmo assim, tem um ponto em que a planta para de absorver. Por outro lado,
a questão aqui de produção de frutos, essa linha em vermelho. O que acontece? Então, existe um aumento dessa produção até uma determinada dose de potássio, a partir da qual não aumenta ou até diminui a produção de frutos. E aqui, né, se chegou em torno de 85 quilos por hectare. Então, para mostrar para vocês que existe, normalmente, a resposta, né, da planta à aplicação do nutriente. Esses gráficos também estão mostrando um pouquinho mais específico com a Fuji, né, com algumas cultivares, mas mostram a mesma tendência. E aqui, muito fácil, né, de se perceber no campo esses sintomas. Pode acontecer sintoma de deficiência de potássio no campo? Pode. E esse ano, eu até peguei uma foto aqui que é desse ano mesmo, dessa última safra, a deficiência de potássio ela ocorre e forma o quê? Principalmente essa coloração marrom nas bordas das folhas. E observem os frutos, totalmente sem coloração. Sintomas típicos. Muitas vezes, não é por falta de potássio no solo. E é o caso que eu relatei aqui da foto que eu tirei nessa safra, porque aconteceu de forma muito típica. O mês de dezembro, se vocês lembrarem, teve um período de baixa umidade, solo bastante seco. Depois é que ficou mais 15 dias aí só chovendo. Porém, sem umidade no solo, a forma de absorção do potássio depende altamente da disponibilidade de água no solo. E aí ocorreu o quê? Sintomas de deficiência. Provavelmente, se a gente fizesse uma análise no solo, teria um nutriente. Porém, a planta não conseguiu absorver. Então, quando é que pode acontecer alguma deficiência? Quando estiver, então, falta ou até mesmo excesso, né, de água no solo, excesso, né, de carga de frutos, né, competição por nutriente na planta, falta do nutriente no solo, né, obviamente, então a planta não absorve porque não tem. Temperatura, pH, né, condições do solo, também por questão de influenciar desenvolvimento da raiz e capacidade, né, de absorção em geral. Se nós detectarmos a necessidade de adubação potássica, com base no que é que nós vamos interpretar a necessidade e saber quanto aplicar? Um dos pontos, então, é o teor de potássio na folha. Além disso, a interpretação do teor no solo. E, eu diria mais um fator, a questão de produtividade na última safra. Por quê? Lembram novamente que eu falei lá no início, potássio é um nutriente bastante exportado pela produção. Então, com base na produção que se obteve, se pode trabalhar uma dose adequada de reposição do nutriente. Já ouvi a pergunta, né, por aí, que será que só a reposição do que é extraído é suficiente? Eu diria não. É interessante sempre pensar o quê? A frutífera é uma planta perene, pensar nas reservas, tanto de solo quanto reservas na planta. Época de aplicação. Nós ainda estamos recomendando, né, na pós-colheita ou no inverno, né, que é o período que a planta está formando as reservas, enfim. Até porque o potássio ele não se perde facilmente no solo. É diferente do nitrogênio, que tem uma dinâmica bastante grande no solo e pode ser perdido. Então, nós ainda trabalhamos com isso. Talvez daqui a pouco, né, Natigal, tenha os resultados um pouco diferenciados, com base na pesquisa, mostrando que a gente pode adubar, né, fazer uma adubação potássica um pouquinho mais tarde, né? Fósforo.
Fósforo também tem diversas funções de reações enzimáticas, produção e transferência de energias para a planta, formação de raízes. Normalmente, a literatura mostra que não há resposta da planta à adubação fosfatada, que as plantas respondem pouco. A literatura internacional é que indica, né, alguns aspectos de pós-colheita, de qualidade de frutos, relacionados ao fósforo. Nós fizemos trabalhos também aqui na região e observamos o quê? Esse aqui é um trabalho com doses até 160 quilos de P2O5 por hectare e observamos o quê? Que existe um aumento 0 a 10 ou mesmo até 0 a 20 do teor de fósforo no solo. Isso no momento da implantação do experimento e 4 anos depois da aplicação em superfície da adubação fosfatada. Porém, quando nós olhamos o teor de fósforo na folha, na macieira, frutos por planta, peso de frutos e rendimento, embora tenha aumentado o fósforo no solo, não houve aumento dos teores na folha, ou massa de frutos, ou rendimento. Então, o fósforo não mostrou aumento de rendimento, né, mesmo estando presente no solo. Por que será isso? Possivelmente porque tem o suprimento do fósforo que tem no solo já é suficiente. O fósforo provindo do quê? Da mineralização da matéria orgânica, né? O fósforo orgânico, a ciclagem através dos materiais que ficam, né? Materiais e plantas espontâneas que ficam no pomar. Então, não há resposta, por quê? Há um suprimento através desse outro fósforo orgânico que está presente na área, no campo. Vou pular um pouquinho aqui algumas tabelas para agilizar a apresentação. Nesse mesmo trabalho, foi avaliado o teor de minerais nos frutos. E se observou o quê? Que apenas o fósforo, né, ele teve um aumento também no fruto, né, em função da aplicação de adubação fosfatada no solo. Aqui, quando nós avaliamos os atributos de maturação, observamos o quê? Vou destacar principalmente o índice de iodo-amido. O que aconteceu? Aumentando a adubação fosfatada no solo, houve um aumento, né, do índice de iodo-amido nos frutos, mostrando, então, que realmente o fósforo ele tem ligação com a maturação e com a qualidade dos frutos. Quando nós detectamos a necessidade de uma adubação fosfatada, o que nós fazemos? Interpretamos, então, através do teor na folha e a interpretação do teor no solo. Cálcio. Vamos acelerar aqui para a gente ver um pouquinho mais aqui. O cálcio, ele tem diversas funções também no fruto e muito importante na formação e estrutura, na composição da parede celular da planta. E por isso ele tem a ver com firmeza de frutos, com diminuição de injúrias, danos fisiológicos e qualidade do fruto. Também é uma informação que vocês conhecem bastante. Mas, ainda assim, vamos destacar algumas coisas. Existe diferença entre as cultivares na questão de absorção de cálcio? Existe. E os trabalhos mostram o quê? Que a gala, principalmente, ela acumula, né, mais cálcio no início, aqui próximo ao pleno florescimento, enquanto que a Fuji acumula, né, ou continua acumulando, mesmo que em taxas menores, por um período muito mais longo. E esse dado eu achei bastante interessante. A absorção de cálcio, ela é muito comparável à do nitrogênio. E observem aqui, muito, né, pensando
numa produtividade ou numa absorção de cálcio de 74 quilos por hectare, desculpem, absorção, normalmente apenas 4% desse cálcio vai para os frutos. E aí está a grande importância de a gente fazer a aplicação foliar e de ter um cuidado especial com o cálcio. Muitas vezes nem está faltando no solo, mas o cálcio ele é um nutriente muito danado e diferente. E o que acontece? Ele é imóvel na planta. Então ele não passa, mesmo que tenha no solo, a planta absorveu, está nas folhas, mas não passa para o fruto. E aí aqui há algumas deficiências, né, que podem acontecer relacionadas à falta de cálcio. Bitter pit, que nós já conhecemos, pingo de mel, cogspot, depressão lenticelar, né, entre outras. Quando pode acontecer? Então, existe um grande número, né, de atividades que se faz, ou aspectos que estão relacionados à falta ou à deficiência de cálcio. Então, principalmente verões secos, fruta colhida imatura, já foi citado isso aqui hoje, frutas grandes, excesso de nitrogênio, desequilíbrio potássio e cálcio, né? Desequilíbrio nitrogênio e cálcio, desequilíbrio potássio e cálcio, alta relação folha-fruto. Então, são diversos aspectos que nós devemos cuidar no manejo para evitar essa depreciação no fruto ou deficiência do cálcio. O que se deve fazer, então, para evitar? Equilíbrio do pomar, colheita no momento certo, evitar excessos, né, poda adequada, enfim. E, mais do que isso, as aplicações de cálcio repondo a necessidade da planta. Com relação a micronutrientes, estou citando apenas dois aqui, né? O boro e o zinco. E por quê? São dois micronutrientes que têm principalmente o boro, ele tem uma função muito importante como ativador enzimático, formação de tubo polínico, e ele está relacionado à frutificação. Normalmente, nos nossos solos, não há a falta do boro para obter produtividades altas. Por quê? Novamente, pelo que eu já comentei, da questão da matéria orgânica, que é uma das fontes de boro. Trabalhos realizados aqui também na região da Serra mostram que não há resposta da planta à aplicação de boro em termos de aumento de produtividade, mas há um aumento no teor de boro na folha, quando ele é aplicado na pós-colheita. Então, apenas para ficar a dica, né? Zinco. O zinco, normalmente, ele é aplicado também na implantação do pomar. Depois disso, é mais difícil, né, de nós fazermos a reaplicação. Não há necessidade, porque muitas vezes nós aplicamos junto com outros, em outros tratamentos, né? Bom, aqui apenas para destacar, né, a relação entre os nutrientes, que a gente falou bastante da importância, né, então principalmente no solo. Nos frutos, da mesma forma. Aqui também, então, mostrando um pouco do que seriam relações ideais, né, não passar desses valores que nós estamos colocando aqui. E aí a grande pergunta, basta então aplicar os nutrientes? Agora, conhecendo um pouquinho da necessidade, simplesmente basta aplicar? Temos que lembrar o quê? Que tanto a deficiência quanto o excesso podem ser prejudiciais. E por isso, devemos buscar o equilíbrio nutricional. Como que nós vamos diagnosticar essa necessidade? Aqui eu coloquei diversos aspectos que, ao longo da apresentação, a gente foi falando. E a gente poderia falar de cada um deles, né, individualmente e por bastante tempo.
Mas eu sublinhei aqui, né, um deles, análise de solo. E o outro destaque que eu dou é o quê? Para o conhecimento da exigência ou da necessidade da planta. De que forma nós podemos fazer isso? Através de um diagnóstico do estado nutricional. Isso seria o quê? Análise foliar, uma forma direta. Análise de fruto, também importante, só que é um pouco mais difícil, não é tão corriqueira. Essa análise não está tão à nossa mão, mas super importante também. Por quê? Porque são ferramentas que nos permitem diagnosticar a real necessidade da planta. E aí eu volto ao que eu comentei antes do exemplo do potássio. Muitas vezes tem no solo, mas a planta não conseguiu absorver. Por quê? Porque faltou água em um determinado momento. Então, aqui, a importância de usar outras ferramentas, além da análise de solo. Os resultados, então, dessas análises químicas, né, de tecido vegetal, eles podem ser interpretados de diversas formas, né, e eu estou citando aqui o exemplo da diagnose foliar, e a interpretação das rolas, por exemplo. É o que nós temos disponível hoje, calibrado para as nossas condições, para os nossos solos. Além disso, os métodos que a gente chama de bivariados, por quê? Seriam sistemas onde são mais completos, né? São sistemas onde se faz análise mais completa da real necessidade da planta. Então, método DRIS, Sistema Integrado de Recomendação, CND ou Balanço Nutricional. Nós, na estação, estamos trabalhando, né, além do que a gente citou anteriormente, de curvas de resposta, a gente também vem dando um pouco mais de ênfase agora para essa questão do diagnóstico, né, juntamente com... então, na região de São Joaquim, Caçador, né, enfim, com dados, com banco de dados que nós temos. Para finalizar, o que eu gostaria de deixar de mensagem? Principalmente o quê? O tipo de solo, desde o início eu falei para vocês, tem efeitos marcantes sobre a resposta das plantas à adubação. Além disso, a resposta às adubações também depende de uma interação de fatores. Citei aqui, né, pode variar de safra a safra, né, em função de um manejo, em função da umidade do solo, em função da carga de frutos. Além disso, na implantação é importante o quê? O conhecimento da área, que normalmente é feito com uma análise de solo. Mas após o pomar entrar em produção, o que é necessário? O acompanhamento e o diagnóstico, citei rapidamente para vocês, recente, né? Visando o quê? Resultados bons, resultados duradouros, né? A interpretação, na forma mais completa possível, e também o conhecimento do melhor momento para que seja feita a reposição, quando diagnosticada a real necessidade da planta. É isso. Muito obrigada e à disposição para as questões. Muito obrigado, doutora Marlise. Convido para se juntar à mesa para assistir à próxima palestra.